disse Deus, em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Hoje ainda estamos falando da criação mais especial de Deus, que foi o homem. Deus fez e criou todas as coisas, todos os seres, todos os animais, tudo que há debaixo do céu e em cima da terra, foi obra e criação de Deus. O homem não foi uma evolução, foi uma criação especial de Deus. E essa criação especial de Deus, que é o homem, eu e você, Deus nos deu poder de amar, poder da inteligência, de afeição, de vontade, do conhecimento, de conhecer a si mesmo, de dirigir a si mesmo. Deus nos deu faculdades, as quais só nós seres humanos possuímos diante dele. E essas faculdades que ele nos deu, tanto espirituais, morais, ele não deu a um ser nenhum na face da terra, senão para mim e para você, com um único propósito, para que eu e você tivéssemos comunhão com ele. Essa comunhão, a Bíblia diz logo lá em Gênesis capítulo 3, que todos os dias à tardinha, Deus visitava o homem no jardim do Éden. E nessa visita que Deus fazia para com o homem, que era Adão e Eva, ele conversava, ele dialogava, ele estava ao lado dos dois, ele se interessava pelos dois, como hoje ainda interessa. Lembre-se, você é uma criação, uma criatura especial de Deus. De tudo que Deus fez, você é ímpar, você é peculiar aos seus olhos. E ele te guarda, como diz a palavra dele, como a menina dos olhos dele. Que Deus possa te abençoar e mais esse momento em que juntos vamos compartilhar da palavra de Deus, compartilhar do conhecimento de Deus, compartilhar da grandeza desse Deus que é tão maravilhoso para mim e para você. Desse Deus que nos conhece, como o salmista falou, ele sabe o dia em que você foi gerado, ele conhece e sabe todos os cabelos, quantos cabelos há na tua cabeça. Ele sabe aquele que te fez e que você era ainda uniforme, mas ele te fez e criou os teus ossos e fez a tua vida. Nós estaremos hoje a semelhança entre homem e Deus, entre você e Deus. Nós aprendemos na aula passada sobre a inteligência, que a semelhança que nós temos entre nós e Deus é a inteligência, a afeição e a vontade. Logo também nós temos, mais à frente da inteligência, nós temos os poderes de pensar, de sentir e de querer. Nós também aprendemos que nós temos o poder de pensar em si mesmo e o poder de dirigir-se a si mesmo. E hoje nós vamos comentar e falar sobre que o homem, ele é semelhante, mas não é igual a Deus, visto que Deus é uma pessoa. O homem é semelhante, mas não é igual a Deus, visto que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa divina, incriada, criadora, eterna, infinita. Deus é uma pessoa divina, incriada, criadora, eterna, infinita. Deus é divino, ele é santo, além de ser eterno. Nós também vimos que ele é incriado. Ninguém fez Deus. Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Ele falou para Moisés, falou no Salmo 90, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E quem é o Pai da eternidade? Isaías 9, capítulo 9, versículo 6 diz assim, ele é o príncipe da paz, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele é a própria eternidade em si. Deus é o Criador. Deus, ele é eterno. Deus é infinito. Enquanto eu e você nos limitamos na finitude, Deus é infinito. O homem, ele é a pessoa humana. Sendo uma pessoa humana, ele é criada e finita. A semelhança natural entre Deus e o homem é, tanto Deus quanto o homem têm os mesmos poderes. O homem não perdeu esses poderes com a queda de Adão. Pessoa
finita e criada, enquanto Deus é criador e infinito, enquanto Deus é eterno, enquanto Deus é incriado. Eu e você, nós somos criaturas de Deus e nos limitamos, somos finitos. A nossa semelhança, a minha e a tua com Deus, mesmo com a queda, ou seja, quando o pecado entrou, quando diz lá em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no homem, mas mesmo assim nós não perdemos esses poderes. Quais são os poderes? O poder de pensar, o poder de querer, o poder de sentir, o poder da consciência própria, o poder de dirigir-se a si mesmo. Nós não perdemos esses poderes com a queda que houve lá em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo. Qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus são três: perfeita, espiritual e infinita. Perfeita, espiritual e infinita. Vemos que Deus é perfeito. Deus, ele criou tudo e todas as coisas numa perfeição, em algo tão singular, tão peculiar, que quando você até vê dois gêmeos, você vê a perfeição de Deus naquelas pessoas. Em tudo que Deus fez, ele foi perfeito e perfeitamente bom. Deus é um ser espiritual. Nós já estudamos aqui que nós somos criados do pó, do barro, da terra. Deus, ele é um ser espiritual. E ele soprou dentro de mim e dentro de você esse ser espiritual. E Deus é um ser infinito. Portanto, a minha sabedoria, a tua sabedoria, a nossa inteligência, os nossos poderes nunca vão atingir o poder de Deus. Satanás, ele caiu porque ele queria ser igual a Deus, superior a Deus. A soberba dele levou ele à queda. Ele queria aqueles poderes para si, a glória para si, mas o único que é perfeito, que é infinito, que é especial, perfeitamente bom, é Deus. A semelhança moral entre o homem e Deus. Deus equipou o homem com um padrão moral. Esse padrão moral determina todas as ações do homem no seu estado de pureza, de tal forma que todas elas podiam ser realizadas à semelhança das ações de Deus. Pois bem, o homem sendo semelhantemente moral igual a Deus, Deus nos equipou, eu e você, com essa moralidade, ou seja, essa moral, ela determina todas as minhas e as tuas ações. Ou seja, aquilo que eu e aquilo que você faz, aquilo que nós façamos. E a Bíblia diz que inicialmente havia um estado de pureza no homem. Tanto se você ler a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Deus vai no jardim à procura de Adão, a Bíblia diz que ele se escondeu. Ele falou: eu ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Até então, Adão e Eva, eles viviam nus. Eles não se vestiam. Havia neles a pureza. Não havia maldade, não havia maledicência, não havia segunda intenção. Mas no homem havia a pureza de todo um ser. Mas com o pecado, ela deteriorizou. Isso danificou. Essa moral entre eu e Deus, entre você e Deus, ela foi danificada com o pecado. Ela se quebrou, ela se sujou, ela machucou, ela ficou manchada, né? Então, quando diz no seu estado de pureza, todas as coisas elas eram realizadas à semelhança de Deus. Mas com a queda no pecado, com a queda do homem no pecado, o padrão moral do homem ficou deteriorado. Desta forma, a semelhança moral com Deus ficou como que desfigurada ou descaracterizada. Eu acabei de falar. Quando o pecado entrou, aquilo que me fazia a minha moral com Deus, a semelhança moral, né?
a semelhança moral que era pura, que era santa, igual a Deus, foi isso que danificou, foi isso que machucou, foi isso que quebrou, ela ficou desfigurada. É por isso que Cristo, quando veio nos reintegrar a Deus, nos buscar de volta ao Pai, Ele quis trazer de volta essa figura que foi descaracterizada, essa moral, né? Tanto que quando um homem, a Bíblia fala homem, se referindo homem e mulher, ele se volta para Deus, a primeira coisa que esse homem, que essa mulher procura é a santidade, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom. E foi isso que o homem perdeu, essa santidade, essa pureza, esse algo que me fazia tão quanto igual a Deus. Então, com a queda no pecado, isso foi desfigurado, isso foi quebrado entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas é só pela fé em Jesus Cristo que o homem pode aproximar-se do padrão moral que possuía antes da queda de Adão. Interessante. Por que pela fé? Eu já falei que Deus é um ser espiritual. Ele é espiritual, ele é infinito. Sendo espiritual, você não consegue tocá-lo. Tanto que Jesus, para conseguir fazer Nicodemos entender em João capítulo 3, ele disse: Nicodemos, você consegue ver o vento? Você consegue pegar o vento? Ele disse: não. A mesma coisa é Deus. Você não consegue tocar porque é espírito. Mas assim como você sente o vento bater em você, você sente o vento na ação de uma árvore, onde ele bate, você vê que o vento existe, que ele é real. A mesma coisa é Deus. Deus existe, mas ele é espírito. E sendo espírito, ele não tem um corpo como eu e você temos. Mas ele criou esse corpo que é eu e você. E dentro de mim e de você, ele colocou esse Deus que é espírito. Esse Deus espírito está dentro de mim e de você. Então, só pela fé em Jesus Cristo é que nós conseguimos voltar a Deus. Eu estava falando pela fé, por quê? Porque Deus você não vê, mas você sente. Deus é um ser espiritual que está comigo e com você em todo momento, em todas as esferas da nossa vida. Falando em homem, para mim, existem dois tipos de mundo objetivo. O interior do homem, ele é composto por dois componentes principais, que é a necessidade e o poder. Necessidades e poderes. Primeiro, mundo subjetivo. Subjetivo é o que acontece no interior, aquilo que você não toca, aquilo que você não apalpa, mas ele é real, ele existe. Ele é composto de necessidade e poderes. Primeira necessidade desse mundo subjetivo, a necessidade de alimentos, de líquidos e saudade. Deixa eu falar sobre isso. A necessidade de alimentos, por exemplo, você sente fome. Ao sentir fome, você sente necessidade de alimentar-se para suprir essa fome. E essa fome vem da onde? De dentro, do mundo subjetivo. A necessidade de líquidos. Você tem sede. De repente, você tem uma vontade tremenda de beber água. O teu corpo, 70% é água. Ele exige esse líquido. Ele exige essa água, porque eu tenho uma necessidade. Lembre-se, esse mundo subjetivo, ele é composto de duas necessidades. De necessidade e de poder. Necessidade de alimento, alimentar-se. A necessidade física, aliás, de sede. E falei de saudade. É aquilo que está dentro de você, que você tem saudade, que vem na tua alma, no teu espírito, de rever alguém, de estar com alguém, ou de algo que traz na tua memória. Saudade é daquilo que é atrás, do que se passou. E a saudade é uma necessidade subjetiva dentro de você. Ainda temos a necessidade do conhecimento, a necessidade da aventura e a necessidade de salvação. São 6 necessidades: do alimento, do líquido, da sede e da saudade, do conhecimento, da aventura e da salvação. O conhecimento,
O próprio conhecimento que nós vimos antes, de nos conhecer a nós mesmos, de conhecer o outro, de conhecer as coisas, de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui, por que essas coisas ao nosso redor, por que isso acontece, por que funciona assim, assim. A necessidade de eu saber do conhecer, a necessidade de aventurar-se, de sair do normal, de extravasar, de buscar ou mexer com a adrenalina, como nós falamos, e a necessidade de uma salvação. Por mais que, eu já comentei isso outras vezes, que tem pessoas que dizem serem ateu, que não creem em Deus, mas eles sempre querem se salvar de alguma coisa, porque tem a necessidade no seu espírito, é uma necessidade do ser humano. Ela está impregnada. Essa necessidade é do mundo subjetivo dentro de si, a necessidade de uma salvação, de salvar a salvação da alma, a salvação de si. O mundo objetivo. O mundo objetivo é aquilo que está fora do homem. A necessidade do mundo subjetivo é encontrada no mundo objetivo. Como assim? A necessidade do mundo subjetivo está dentro. A necessidade do mundo objetivo está do lado de fora. Como isso acontece? Vamos lá. Antes eu falei do alimento, da fome, da sede e da saudade. Lembre que a necessidade do mundo objetivo está do lado de fora. Como que eu faço para matar a minha fome? Eu tenho que pegar algo do mundo objetivo, um pão, um arroz, do mundo que eu toco. Antes era algo que eu sentia, agora é algo palpável que eu pego e vou nutrir a minha necessidade do mundo subjetivo, que é um alimento. A mesma coisa a sede. Eu vou lá buscar um copo d'água, eu vou lá buscar um balde de água, vou lá comprar água para matar a necessidade, ou suprir melhor, a necessidade do mundo subjetivo. A saudade, como eu falei. Aí eu vou rever uma pessoa, vou reencontrar com uma pessoa. É para você, a gente costuma dizer, matar a saudade, mas na verdade é suprir essa necessidade que eu e você sentimos. Como também do conhecimento. Como que eu vou suprir a necessidade do mundo subjetivo com o mundo objetivo? Buscando esse conhecimento. E esse conhecimento está no mundo externo, está do lado de fora. A aventura está aqui na terra, aqui no tocável, como a salvação. Jesus veio do céu à terra para salvar a mim e a você. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, quer dizer único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele deixou o céu, a glória, o trono, tudo que lhe pertencia, se esvaziou de si e veio estar aqui, entre eu e você, aqui na terra, para morrer por mim e por você. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi para que eu e você tivéssemos a salvação. Essa necessidade de ser salva, ela é encontrada apenas na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém pode me salvar, ninguém vai me dar carona para o céu, ninguém vai me levar para o céu, senão Jesus Cristo. Não é uma religião que te leva para o céu, não são os dons que te levam para o céu, não é um pastor que te leva para o céu, não é um amigo que te leva para o céu, não são os sermões que você prega que leva para o céu, não é o canto que você canta que te leva para o céu, é Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. É por isso que eu falo, volte a Deus. Põe a tua fé nesse que pode te salvar. Não é um santo que vai te salvar, não é uma imagem que vai te salvar. Quem vai te salvar é o perdão que Jesus liberou na cruz do Calvário. Só Ele não tinha pecado e foi Ele que morreu por mim e por você. E só Ele pode te salvar. Essa necessidade da salvação, só Jesus pode suprir, porque Ele morreu em meu, em teu lugar. Como que acontece essa ligação desses dois mundos?
Quais são esses dois mundos? O mundo objetivo e o mundo subjetivo. Como acontece a ligação desses dois mundos? O elo de ligação é a fé. O que me liga o mundo subjetivo ao mundo objetivo é a fé. Acabei de falar da salvação. Eu sou salvo pela fé. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, não é pelas obras que eu sou salvo. Por que não? Para que eu não venha me gloriar, mas na fé em Jesus Cristo. Hebreus 9, 22. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é a fé que eu tenho nesse Jesus, é que me liga o mundo objetivo ao subjetivo. O que é a fé? Para o incrédulo, a fé, ele usa a fé para as coisas desse mundo. Para o salvo, ele usa a fé tanto no âmbito desse mundo quanto no âmbito da vida espiritual. Por que o incrédulo usa a fé para as coisas desse mundo? É porque ele não crê, ainda não colocou, ainda não sentiu a necessidade ou a urgência de uma salvação. Então, eu ter carro, ter casa, ter bens, eu ter tudo que eu preciso, uma casa boa, a Bíblia diz assim, pobre homem. Você guarda tudo em celeiro, você junta tudo. Mas e se nessa noite eu vier e pedir a tua alma, o que você tem para mim? Isso é sério. Pensa nisso. Então o incrédulo, ele usa a fé dele só para as coisas desse mundo. Enquanto que o salvo, ele usa tanto para esse mundo, mas principalmente para o lado espiritual, o mundo espiritual. Que Deus possa estar abençoando você, fazendo você entender que a fé é que te salva, mas a fé em Jesus Cristo. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. E que a fé em Cristo de Jesus possa cada vez mais te fazer mais que vencedor, mais que vencedora. Guarda a tua fé. Você pode perder tudo nesse mundo, menos a tua fé. O apóstolo Paulo, ele falou assim, eu construí, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Eu lutei, eu briguei, eu batalhei, eu consegui muitas coisas, mas eu guardei a minha fé.